Muito boa noite, amigos. Começando mais um Clube Leitura e Graça nessa terça-feira à noite. Eu estou diretamente de São Paulo, Santo André, na casa da minha avó aqui para a gente puxar essa reunião e vai ser um prazer conversar com vocês. A parte boa de ser online é que posso viajar para São Paulo sem deixar aqui a reunião faltar. Então é muito bom aqui estar com vocês online, mas cada um aí na sua casa. Aqui está fazendo um frio enorme, porém vamos aquecer os nossos corações com a palavra de Deus hoje e com esse tema a respeito da celebração da disciplina, hoje especificamente falando sobre jejum. Então, pessoal, antes de mais nada, queria só lembrar a vocês, quem ainda não adquiriu o livro, adquira esse livro, isso vai ajudar, vai financiar aqui o projeto. Nós temos trabalhado aqui na margem aqui do nosso orçamento e precisamos da sua ajuda, que você possa nos ajudar, então, contribuindo. E, Paulo, como é que eu posso contribuir? Compre o livro para você, para que você possa ler o livro, e aí, usando o link aqui de associados da Amazon, que nós vamos deixar no descritivo do vídeo depois, já anunciamos sempre lá no Instagram, você adquire o livro, e com isso, você financia 10% do valor que você já vai pagar no livro, comprando lá pela Amazon. Se você fosse por um link externo, você pagaria o mesmo valor. Porém, comprando pelo nosso link, você vai dar 10% do valor para o projeto. E a gente paga a plataforma, a gente faz as edições. Então, tem alguns custos, poucos custos, mas existem sim esses custos e a gente está trabalhando aqui no limite. Se você puder, nos ajude, adquira o seu livro e com isso também contribua para o nosso projeto. Pessoal, estamos aqui hoje com vários amigos aqui que vieram nos acompanhar nessa leitura. Hoje falaremos sobre o capítulo 4, a disciplina do jejum. Importantíssima. Muito, 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 muito bom esse capítulo. Eu estava lendo hoje, olha, lendo, relendo, assim, extraordinário. Eu fiquei impressionado como o autor consegue juntar tanta informação em pouco tempo. Mas eu já estou falando do livro. Antes disso, vamos dar um passo atrás? Vamos fazer uma oração? Já aprendemos, então, no capítulo passado, sobre a oração, a importância da oração. Mas não é só uma questão de uma atitude religiosa. É muito mais do que isso. Sabemos que isso é uma disciplina espiritual, que nos conecta com Deus, nos aproxima de Deus, e isso fortalece a nossa vida, fortalece o nosso interior, nos faz pessoas que se aproximam de Deus, filhos que de fato se aproximam do Pai. Isso é muito importante. Pessoal, vamos lá então, vamos fazer uma oração, pedir a Deus que esteja aqui conosco, onde quer que você esteja, na sua casa, se está frio, que Ele aqueça o seu coração, aqueça o ambiente e possa trazer então essa palavra aos nossos corações. Se não está frio, Paulo, na minha casa que está calor, não tem problema, que Ele traga o refrigério também. Deus ameniza sempre o ambiente, Ele traz sempre aquilo que o nosso coração está precisando. Então vamos orar? Quero fazer essa oração com vocês aqui, deixa eu me ajeitar e oremos então. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui nessa terça-feira à noite. E, Senhor, é uma grande disciplina que nós precisamos e temos tido toda semana, Senhor. Estamos aqui às terças-feiras à noite para poder conversar a respeito de um tema tão importante. A cada livro, a cada capítulo, o Senhor tem nos ensinado. A cada encontro, o Senhor tem falado aos nossos corações. A cada encontro, o Senhor tem nos confrontado, tem nos corrigido, tem nos dado a oportunidade de mudarmos. Senhor, nós te agradecemos. Esteja aqui mais uma vez conosco. Onde quer que essa pessoa esteja, tua palavra declara, e eu sempre enfatizo isso aqui. Onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Senhor, independente de onde essa pessoa estiver, nós estamos conectados aqui online. E, Pai, conectados em Ti, no mesmo espírito, na mesma fé. Senhor, fale aos nossos corações. Abra o nosso entendimento. E que, Senhor, a partir de hoje nós aprendamos qual é a importância do jejum e que passemos a praticá-lo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Galera boa! Vamos lá então falar sobre esse capítulo maravilhoso. Inicio com a frase de John Wesley, que é assim que ele começa o capítulo. Alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda a escritura e da razão. Outros o têm negligenciado totalmente. Foi uma percepção que John Wesley teve. Talvez essa percepção seja atual. Talvez você conheça pessoas que exaltam muito o jejum e até colocam num patamar mais importante do que a própria fé. Como se o jejum fosse a própria fé, ou algo muito mais relevante. Né? Exaltam o jejum de uma forma religiosa. E aqui a gente vai entender ao longo do capítulo qual é esse conceito que John Wesley trouxe. Outros têm negligenciado completamente.
Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo eu não jejuo? Faça a pergunta para mim também. Será que já faz muito tempo? E se faz muito tempo, será que nós temos abandonado essa prática que é bíblica? Vamos aprender e conversar sobre esse assunto hoje. Pessoal, quero que vocês me ajudem a conduzir a reunião como sempre. Depois daquela introdução de televisão que eu brinco, aquela introdução para o YouTube, mas aquela introdução também para a nossa reunião, para levantar aqui a bola da nossa reunião. Quero pedir a vocês que vocês me falem o que chamou a atenção de vocês nesse capítulo, o que marcou a leitura de vocês desse capítulo sobre o jejum, o que vocês podem destacar, pedir ajuda aí para todo mundo, a galera que participa mais, a galera que participa menos, mas que todos aí possam contribuir um pouquinho. O que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Fala, Raíza. Eu achei bem interessante, né, que ele faz um estudo bem profundo a respeito do jejum, né? Então, ele faz pesquisa sobre o tema, ele traz até uma citação de John Wesley, né, que é um avivalista muito importante da história do protestantismo. E aí ele fala que ele fez uma pesquisa entre 1861 e 1954, e dentro desse período de quase 100 anos, só tinha um livro sobre jejum cristão. Então, isso reflete um pouquinho da negligência, né, do jejum. E aí, a partir desse tempo, começou realmente, o jejum começou a ser falado novamente, mas ele fala que ainda faltou um certo equilíbrio bíblico, né, sobre o jejum. E aí achei bem interessante que ele traz essas questões para apresentar o jejum de forma equilibrada, né? E a gente entender de fato o que é jejum, porque muitas pessoas falam sobre jejum, e é exatamente aquilo que você falou no início, né? Como se fosse a própria palavra de Deus, né? Substituísse qualquer outra ação. E não é exatamente isso, né? Que é o jejum e nem o objetivo do jejum bíblico. Então, eu achei isso bem interessante, que ele tenta apresentar o que é o jejum bíblico para a gente de uma forma clara, coerente e firmada nas escrituras. Eu achei isso bem interessante. Eu concordei contigo, achei muito chocante quando ele falou que por 100 anos ninguém falou nada a esse respeito dentro de um contexto cristão. Você sabe que naquele período, ele cita aqui o período de 1861 a 1954, trazendo para o contexto brasileiro. O que nós tínhamos aqui no Brasil? Nós estávamos vivendo aqui entre o período do Império e alguns períodos aí, o início da República, os primeiros 50 anos da República no Brasil. E durante esse período, o que mandou, a religião que mandou aqui no país, existia até um conflito, mas a religião que mandou no país foi o catolicismo. E dentro dessa religião católica, mesmo na religião católica, ele não encontrou nada a esse respeito, escrito como um livro, propriamente, que foi a investigação dele. Então, nada se falou novamente a respeito desse tema. Dentro desse período, podemos citar aqui o Brasil, mas ele vivia nos Estados Unidos, que era um país predominantemente protestante. E num país predominantemente evangélico, que é o termo que a gente usa muito, não se tinha produção nenhuma a esse respeito do jejum. Poucas pessoas falavam sobre esse tema. Tudo que estava escrito a respeito do jejum era prévio. Eu achei isso muito chocante. Foi uma coisa também que, uau, como pode? Como pode? Como pode um tema importante ser tão ignorado? E esse resgate do jejum que você falou, Raíza, ele vai trazendo isso aqui de novo, né, nesse capítulo, e me chama a atenção que ele cita algumas formas de se fazer jejum que não são bíblicas. Ele cita aqui um jejum pela... Cadê aqui, ó? Na verdade, logo no início, ele fala que o jejum ele é importante em várias religiões e até para pessoas não religiosas. Ele coloca que o jejum ele pode ser praticado não com objetivo espiritual, pode ser praticado com objetivo, por exemplo, de saúde. Já ouviram falar do jejum intermitente? Tem virado muita moda. Um objetivo dietético, o objetivo de você trabalhar a sua dieta para com isso ter algum benefício de saúde, emagrecimento ou ter algum outro tipo de benefício
protagonizar mais o anabolismo, o catabolismo em determinadas situações e você trazer algum tipo de equilíbrio na sua dieta para o seu corpo. Ou seja, você deixa de comer para um objetivo específico de saúde. Existem outras. Ele coloca aqui que pessoas da Bíblia e pessoas, inclusive, não bíblicas, jejuaram. E eu não sabia que o jejum era algo tão alastrado na cultura. Com pessoas, inclusive, que não são da fé. Ele cita Zoroastro, que confesso que eu não lembro quem era. Se você lembrar, Raíssa, você me fala? Não sei se você chegou a pesquisar. O Zoroastro. Ele fala que o Zoroastro praticava o jejum. Confúcio, né? Que aí o pessoal já conhece um pouco mais. Os yogis da Índia. Platão, Aristóteles, Sócrates jejuavam também. Hipócrates, o pai da medicina moderna. Quer dizer, existem diversos personagens que não são cristãos que jejuavam por razões outras. Quer dizer, então não é um jejum bíblico. Aqui existe uma necessidade de se fazer uma diferença. O jejum bíblico, ele tem um outro objetivo, tem um objetivo espiritual. E aí dentro das próprias religiões, você tem, como foi citado aqui, o Confúcio, o Zoroastro. Aí você colocou aqui pra gente, né? Era um profeta persa, fundador do zoroatrismo, um masdeísmo, é isso? Uma religião praticada pelos primitivos persas. E autor do Zend Avesta, um livro sagrado dos persas. Então, era uma das religiões pagãs da época, né? E você vê que interessante. Era uma pessoa que também praticava o jejum. Então, o jejum era uma prática bastante alastrada, né? Bastante difundida. Mas ele também cita personagens bíblicos. Qual dos personagens bíblicos, para vocês, marca mais a questão do jejum? Eu sei que ele cita vários, mas algum especial chama a atenção de vocês? Ele citou aqui uma lista, né? Na página 84 do livro. Qual desses personagens aqui para você chamou mais atenção? Todos eles são referência para nós, são referências para nós de cristãos, são referências em diversos sentidos. Mas em termos de jejum, você vê que ele destaca, olha só, você vê que ele destaca aqui a principal característica. Moisés ele chama de legislador. Davi é o rei Davi, geralmente vem junto. Profeta Elias, rainha Esther, Daniel, o profeta vidente, profetisa Ana, apóstolo Paulo, Jesus Cristo, filho encarnado. Muitos cristãos notáveis, aí ele cita também Martin Lutero, João Calvino, John Knox, acredito que seja a pronúncia certa, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney e o pastor Ricci, não sei como é que pronuncia, da China. São várias figuras que praticavam muito o jejum e viveram essa experiência, essa disciplina. Isso é muito interessante. Nós temos boas referências. Então, acho que isso desmistifica um pouco. Se você acredita que o jejum não é importante, olha, ele era importante até para quem não era cristão. Então, imagina para quem é cristão. Pensa nisso. Se você não valoriza o jejum, acho que você está um pouquinho equivocado. E outra coisa que ele chama atenção é como existe na crença popular uma ideia de que o jejum ele vai te prejudicar. Deixar de comer vai ser um prejuízo para você. Você não vai ter energia, você não vai conseguir trabalhar. E é interessante que eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Eu particularmente já vivi de fazer um jejum espiritual e não sentir fome e não ficar cansado. Eu jejuei, quer dizer, eu estou deixando de comer, mas eu não fiquei cansado. A sensação até de que eu tinha mais vigor, de que eu estava mais disposto. E parece uma contradição no nosso tempo. Você imaginar que você pode deixar de comer e você pode se sentir mais forte, com mais vigor. É claro que se você prolongar muito, a tendência é que você entre naquele estado que ele chama aqui de inanição. Que a Raiz até comentou na semana passada, eu também fiz um comentário em cima. A inanição é aquele estado de desnutrição que você deixa de comer, o seu corpo começa a se consumir e você começa a ficar mais debilitado, mais fraco. Isso pode ser progressivo. Então, caso você não estenda um jejum, não faça um jejum tão prolongado, faça um jejum de um dia, até 2 dias, 12 horas. Jejuns mais curtos, né? Ele cita até 3 dias, que é quando começa o estado de inanição mesmo. Se você fizer jejuns mais curtos, como esses primeiros que eu comentei,
você consegue ter um resultado completamente diferente. Porque o fato não é deixar de comer. O fato é deixar de comer e se conectar com Deus. Deixar de comer e fortalecer o espírito. Isso eu achei bem bacana, essa ênfase. E esse contraste. Porque já ouvi de muitas pessoas, não, eu não aguento jejuar porque eu não consigo ficar sem comer. Na verdade, não é ficar sem comer. É que, em vez de comer, você está fazendo outra coisa. Você está se alimentando da palavra. Está se alimentando, talvez, de uma boa leitura. Você está se alimentando de oração. Está ouvindo Deus, está se aproximando de Deus, está adorando, está orando. E você está vivendo uma experiência espiritual diferente. Isso te faz vencer essa fraqueza que você pode sentir. Fala, Raíza. Paulo, eu achei bem interessante também, e isso é algo... Hoje não tanto, mas antigamente o jejum era bem praticado, principalmente no meio pentecostal, e era uma forma de você demonstrar a santidade, né? E eu concordo que o jejum é um meio pelo qual Deus nos santifica, porém, ele fala a respeito de uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala assim, ó, no final da página 83, sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual, a lei tomará as rédeas, porque traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Então, ele enfatiza aqui muito a questão do poder espiritual, do jejum, como algo que gera uma transformação interna, e não como um meio, por exemplo, que os próprios fariseus utilizavam, dizendo que estavam de jejum, né? O próprio Cristo fala, quando jejuardes, ele dá as instruções, né, para que as pessoas não saibam, não ficassem sabendo que o indivíduo estava em jejum, né, jejuando. Então, eu achei essa questão muito interessante, porque muitas das vezes o jejum foi mostrado como ele fala aqui, né, como uma lei externa, né, algo que fosse externo para trazer uma sensação de segurança e de poder manipulador. E não é esse o objetivo do jejum. Assim como ele também botou, né, o jejum ficou o jejum ficou submetido às rígidas regulamentações. Sua prática também foi vinculada à mortificação pessoal e a sofrimentos físicos extremos, né? Então, embora a gente saiba que o jejum também é algo que vai mortificar a nossa carne, né? Como eu falei, um processo de santificação, ele não é só isso, né? Eu achei isso bem interessante que o autor ele apresenta outras implicações do jejum e outros objetivos do jejum, além de produzir sofrimento extremo, sofrimento físico. E algo que você falou também que eu achei bem interessante é que antigamente o jejum era visto como essa prática, né? Como ele falou, faltava equilíbrio bíblico. E hoje em dia ele é muito negligenciado. A gente quase não vê, principalmente no meio dos jovens e da juventude, um clamor convidando os jovens a jejuns coletivos, ou os próprios jovens mesmo falando que vão participar de jejuns, que vão fazer jejum. Hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais raro. Há pouco tempo atrás, a gente ainda via uma galera falando, a gente vai ficar um tempo fora das redes sociais, vou fazer jejum de rede social, enfim, de qualquer outra coisa, mas hoje em dia nem isso a gente vê. E quando a gente vai falar de jejum, é puramente por questão estética, porque a gente quer buscar, como você falou, né? Dietética, né? É dietética que eu chamei. Dietética, né? Dietética é tudo relacionado à dieta. A dieta, Um justamente termo por isso. difícil. É um termo difícil para falar sobre dieta. Mas Só isso. legal, estamos aprendendo, é bem legal. Vai aumentando o vocabulário, né, compartilhando as visões que cada um tem. E aí a gente não vê um fundamento, uma motivação espiritual, ou seja, nossa, eu vou entrar em jejum porque Deus me falou, Deus me deu uma orientação, assim como Cristo recebeu uma orientação de jejum, Daniel recebeu uma orientação de jejum, entendeu que era por um motivo espiritual e não por algo puramente estético, né? E é muito triste que a gente veja muitas pessoas entendendo. E como o próprio autor fala, o jejum ele tem benefícios para a saúde. Isso é muito bom. Olha como que algo espiritual gera benefícios até para o nosso corpo físico. Mas é triste que a gente reduza, né, o jejum a isso e ele só seja praticado por
meramente por questão estética. Eu acho isso muito triste, principalmente no meio cristão, né, onde as pessoas não têm negligenciado, né, essa disciplina que é tão importante e a gente não tem praticado. E por isso que às vezes eu acho que a gente tem sofrido muitas investidas até do inimigo por essa falta dessa disciplina. Eu achei bem interessante isso que o autor fala. Eu queria resgatar uma coisa que você comentou sobre a mortificação. Ele fala, logo ainda na primeira página, sobre que o jejum ele ganhou uma má reputação em decorrência das práticas ascéticas exageradas na Idade Média. Confesso que eu não conhecia essa palavra também, um vocabulário novo para mim. E aí eu fui procurar. Ascético tem relação com ascetismo, que era uma prática da Idade Média, principalmente, que era quando a pessoa ela vivia mais uma vida contemplativa, procurando mortificar os seus sentidos. Então ela valorizava mais ter práticas espirituais do que essa questão de mortificar os sentidos. E aí, e mortificava assim os seus sentidos. Então a questão é que durante a Idade Média foi um período de muitos exageros também em relação à fé. A gente sabe disso, não precisa se estender tanto nesse assunto. Talvez algum dia a gente puxe algum livro para falar sobre esse assunto e também desmistifique um pouco. Também muita coisa errada é falada a respeito da Idade Média. É visto como a Idade das Trevas, né? Mas também foi um período de nascimento de muita coisa rica intelectualmente, espiritualmente. Então, enfim, tem muito assunto. Não é tema de hoje. Deixa para um outro livro. Para a gente desmistificar um pouquinho, talvez seja interessante. Só que, voltando aqui. Só que, de fato, existiu uma prática exagerada. Uma prática exagerada da pessoa mortificar os seus sentidos e viver essa vida contemplativa. Então, existiam sempre os exageros. E, nesse sentido, as práticas ascéticas, quando ele faz essa menção, é por conta disso que hoje nós temos como referência do jejum algo que possa... Existe uma referência no meio da sociedade de que a pessoa vai se mortificar, ela vai, como ele apontou aqui, né? Vai ter um sofrimento físico extremo. Essa visão é uma visão antiga, mas que ela perdura até hoje, que as pessoas enxergam o jejum como sofrimento. Fazer jejum é sofrer. E também vem isso pela sua prática, pelo seu dia a dia. Pô, como é que eu vou deixar de comer aquele pudinzinho que a minha avó faz? Como é que eu vou deixar de comer aquele doce que a minha avó faz? Como é que eu vou deixar de comer alguma coisa? Acabaram de preparar, os amigos me chamaram para uma festa, como é que eu vou deixar de comer alguma coisa? Quer dizer, a gente começa a associar, como é que eu vou abandonar um prazer que eu gosto de comer. Ainda mais se for uma comida boa, me deu até água na boca. Ainda mais se for, eu comecei a falar de comida, deu até água na boca. Como é que eu vou deixar de comer alguma coisa que eu gosto? Quer dizer, isso é associado a um sofrimento. Mas essa abdicação traz benefícios. O próprio fato de você negar a sua vontade traz benefícios. Mas quando você faz isso com um propósito espiritual, esse benefício ele se eleva. Então, o que a Raíza comentou, eu achei essencial. Não vamos reduzir o jejum a apenas a questão estética, apenas a questão dietética, apenas a questão de emagrecer, ao benefício ao corpo. O jejum ele tem muito mais benefícios do que isso. Isso é um grãozinho. Isso é um grãozinho que a gente valoriza muito, perdão, que a gente valoriza muito enquanto sociedade, nossa cultura hoje valoriza muito, mas existem benefícios muito maiores a esse respeito. E ele até coloca depois, ele vai pontuar, que jejum é uma coisa diferente de greve de fome. Jejum por dieta, né? Jejum por vaidade ou desejo de poder, até jejum para manipular Deus. Alguns cristãos eles acham que se eles jejuarem, Deus vai fazer a vontade deles, porque eles estão jejuando, logo eles merecem receber alguma coisa que eles estão pedindo. E o jejum não é um meio de manipular Deus. O jejum é aquele momento em que você vai quebrar a sua carne. A gente sempre ensina dessa forma na igreja, de forma resumida. A gente quebra a carne para se conectar mais com Deus, para ouvir melhor o Senhor, para estarmos mais sensíveis à voz de Deus e para que a nossa carne não vença. E nesse sentido, a mortificação da carne, ela é uma metáfora, né? Na verdade, talvez seja uma palavra que traga eu não vou matar a minha carne, porque se eu matasse a minha carne literalmente, se eu matasse a minha carne, o meu corpo, eu estaria cometendo um suicídio. Mas quando a gente fala de mortificar a carne, biblicamente,
A gente está trazendo o seguinte: existe uma entidade dentro de mim, uma parte do meu ser, que é a parte carnal, que tem desejos, a maioria deles desenfreados, exagerados, que tendem a pecado, ou propriamente ao pecado, e eu vou mortificar esses desejos, eu vou aplacar esses desejos, eu vou aplacar essas vontades, e elas não vão dominar mais. Esse vigor com que elas vêm, aquele vigor da tentação, aquele vigor da concupiscência, ele é aplacado no momento que eu jejuo. Quando eu inicio, não. No início ele só, às vezes ele até aparece, como ele até sugere na página, nesse capítulo, ele até fala depois que o jejum, ele traz à tona todas as coisas negativas que tem dentro de nós, né? Tudo que é negativo dentro de nós será trazido à superfície durante o jejum. Porque, inclusive, é um momento em que Deus vai trabalhar esses assuntos conosco. Então, é possível até que os nossos desejos desenfreados, o que a gente chama de concupiscência na Bíblia, esses desejos eles apareçam. Quer dizer, durante o meu jejum, a minha avó vai lá e faz um doce. E eu fico doido para comer aquele doce. Ou então, durante o meu jejum, como ele até cita no livro, é como quando eu tenho mais raiva. Acontece alguma situação que eu fico irado e eu tendo a pecar. É durante o jejum que surgem discórdias. Às vezes o meu medo se acentua. E todas essas coisas podem vir à tona, e muito mais pode vir à tona. E nesse momento que vem à tona, você consegue olhar no espelho, você consegue identificar o seu problema, e aí você pode ir a Deus: Senhor, muda isso em mim, quebranta isso em mim. E a transformação vem. O jejum, ele tem outros benefícios, muito mais, como eu estou citando aqui, do que propriamente emagrecer. Deixa eu passar a bola para Flávio. Fala, Flávio. Tem que abrir o microfone, Flávio. Abre aí. Assim, o jejum, como eu disse no chat, ele tem essa função mais de consagração, né? Buscar mais uma intimidade com Deus, creio assim. E até por isso que ocorre dessas coisas de um momento de ira, um momento de glutonaria, um momento de algo assim se aflorar nesse momento, se manifestar algo que a gente às vezes tem e mantém escondido, acha isso comum, acha normal, acha que não é algo que merece uma atenção. E quando a gente se consagra a Deus, o Espírito Santo, parece que, assim como o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto a ser tentado, era para mostrar nessa questão o que poderia, talvez, aflorar naquele momento, e justamente que ele sentiu fome, né, acontece conosco também. Sentimos fome ou alguma situação nos tenta, né? E vencendo essa tentação durante o jejum, mostra que estamos realmente dando mais prioridade a Deus, mais prioridade ao Espírito Santo do que a gente está realmente buscando alguma coisa de Deus ou sei lá, eu quero que Deus faça isso. Não, a gente realmente está se atentando mais à vontade de Deus do que a vontade da nossa concupiscência ou a carne em si. Então, é isso que eu entendi. E tudo isso vem à tona, aí Deus pode transformar. Bem interessante, lembra bem, né, o exemplo de Jesus. O próprio Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado e Exato. trouxe à tona a fome, trouxe à tona diversas outras tentações, né? Isso é impressionante. Isso é impressionante porque o próprio Jesus foi tentado e ele jejuou. E até a palavra fala dos jejuns sobrenaturais também. Vocês leram no capítulo? E ele cita desses jejuns que podem ser considerados jejuns sobrenaturais. Porque, humanamente, ninguém consegue ficar 40 dias de jejum como Jesus ficou no deserto, né? E também Moisés ficou no monte 40 dias. 40 dias e 40 noites. Então você vê, Moisés ficou diante de Deus, conversando com o Senhor, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Jesus ficou também no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer nada. No final de 40 dias e 40 noites, ele vai sentir fome. Gente, se eu passar 6 horas sem comer,
Eu já vou como uma draga para a geladeira. E quem não vai? Atira a primeira pedra, olha lá. Quem nunca sentiu isso? É claro, você sente fome. Primeira coisa que você pensa é em pedir alguma coisa para comer, ou fazer alguma comida, ou preparar algum lanche. Você vai sentir fome, você vai pensar em comer alguma coisa. Tem gente que é uma draguinha. Se ficar em casa, toda hora vai na cozinha. Você imagina ficar 40 dias sem comer. Então, é uma atitude impressionante. 40 dias sem comer, então isso é um jejum sobrenatural. Para esse tipo de jejum, até o autor ele nos orienta que nós não devemos praticar esse tipo de jejum se de fato não recebemos essa orientação de Deus, esse chamado de Deus para praticarmos um jejum mais prolongado. Acima de 3 dias você já está ficando muito cansado. Acima de 3 dias você já está se extenuando muito. Cada um vai sentir qual é o limite do seu corpo. A partir de 3 dias, começa esse estado, como a gente chamou de inanição. Agora, é uma oportunidade que a gente tem também de fazendo o jejum ali mais curto, mesmo mais curto, a gente consegue tirar os benefícios do jejum. E o principal benefício é se conectar com Deus. Estou falando bastante, mas deixa eu passar a bola para a Reisa. Ô, Paulo, eu achei bem interessante, né, que ele fala que o jejum bíblico sempre tem no centro algum propósito espiritual. Então, a motivação do jejum tem que ser um propósito que seja bíblico, ou não necessariamente bíblico, mas espiritual, né, que seja uma direção de Deus. Então, a gente nunca deve jejuar, como já foi falado aqui, né, pelo Flávio, por você mesmo, porque a gente quer mudar a vontade de Deus para que ele faça a nossa vontade. É muito pelo contrário, para que a vontade de Deus seja feita, né, e prevaleça na nossa vida. Então, eu achei sempre interessante que o jejum bíblico, ele dá aqui as diferenças, né, dos outros jejuns, que é diferente, como você falou, de uma greve de fome, que né, por uma causa social, ou por poder político, enfim, como a gente já viu vários, né, a gente tem vários exemplos disso, são exemplos bem enfatizados aí na mídia, enfim. E ele dá essa clareza sobre o que é um jejum bíblico, né, que tenha um propósito espiritual que está dentro da narrativa bíblica, né, que a gente vive hoje. Por exemplo, né, ele dá o exemplo de Esther aqui. Esther, ela jejuou por um propósito que pode não parecer espiritual, mas que era a preservação do povo da aliança, pelo qual, né, por intermédio do qual viria ali a descendência de Jesus. Então, a gente tinha que ter essa preservação do povo judeu. Então, foi por esse motivo que Esther jejuou. Jesus, por motivos espirituais, ele estava ali para ser tentado. Era uma referência, né, ao primeiro Adão e ao segundo Adão, que agora seria tentado por Satanás novamente. Então ali ele jejua para estar apto a isso, né? E a gente às vezes acha que a gente não precisa. Opa, se Jesus jejuou para vencer o inimigo, né? E a fim de que fosse aprovado por Deus, de cumprir o propósito dele, né? Havia um propósito espiritual dentro da narrativa de redenção. Quem somos nós para negligenciar essa disciplina? Então, eu entendo que nós precisamos orar a Deus, que já foi uma disciplina que a gente comentou da oração, então uma disciplina liga a outra, né? Meditar na palavra de Deus, para entendermos essa narrativa de redenção ao qual nós estamos incluídos e estarmos discernindo, a gente já falou sobre isso também, os tempos, os propósitos, né? O que tem acontecido, para que a gente possa encontrar esses propósitos espirituais pelos quais Deus vai nos levar a jejuar. E entendermos, né, estarmos aptos a passar por esses momentos, a entendermos a vontade de Deus para aquele momento. Então, eu achei isso bem interessante. Outro fato também que vocês comentaram, né, é a respeito de como a gente, às vezes, se comporta, né, durante o jejum, né? Então, às vezes, a gente vai fazer algum jejum, a gente é chamado a isso, né, entende esse chamado de Deus, e aí, durante o jejum, a gente se sente irado, a gente se sente triste, enfurecido, e isso reflete áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, elas ficam claras. E eu achei bem interessante porque é muito real, porque às vezes quando a gente está ansioso, o que a gente vai lá? O que a gente faz? A gente vai lá, compra um chocolate, a gente vai comer. Então a gente trata as nossas deficiências com a comida. E aí não é coração, não é com a palavra de Deus, não são com recursos espirituais, a gente trata com tudo, menos com os recursos espirituais. E aí a gente acaba escondendo, né? Me deu uma ansiedade, eu não vou orar, eu não vou jejuar para entender de Deus como vencer. Não, eu vou comer. Aí eu escondo, eu minimizo esses efeitos com a comida. Só que no final eu estou gerando um problema muito maior na minha vida. E aí que reflete a importância também do jejum.
né, desse efeito espiritual que ela mostra, ela evidencia as minhas fraquezas, né? Porque aqui agora eu não tenho como esconder, eu não tenho como me distrair. Eu me limitei, né? Eu me abstive, né? Do alimento, e agora aquilo que antes me distraía, que supria essa falta, né? Que escondia essa deficiência na minha vida, ela não está mais escondendo, então fica evidente. E para que diante de Deus a gente possa tratar, como já foi falado aqui. Eu achei isso muito interessante, me abriu os olhos para uma percepção que eu nunca tinha tido a respeito do jejum. E essa percepção a gente não pode perder. É uma grande oportunidade para Deus nos tratar. O jejum abre essa oportunidade para nós. Não é porque Deus precisa do jejum, nós que precisamos desse jejum. E aí, em que momento a gente deve jejuar? O jejum é para ser feito todo dia, toda hora, toda semana, de forma regular. Vocês veem que ele levantou essa bola no capítulo, porque existia uma prática, a Raiz até comentando nisso, sobre os fariseus. Os fariseus, eles faziam jejuns regulares, mas eles faziam isso, era uma prática comum da época, e eles faziam isso muito para aparecer. Então eles tinham aquela forma snob de fazer. Mas vamos levantar um outro exemplo, o missionário Soares. Quando adolescente, ele conta que ele jejuava, se não me engano, 2 vezes por semana. Não sei se ele teve alguma influência dessa prática de jejum regular, mas ele conta que ele fazia isso para a sua carne. Ele fazia isso para buscar a Deus. Vocês veem, o próprio líder aqui do Ministério da Igreja da Graça, ele mostrou para a gente com a sua prática de vida como isso foi importante. Ele se conectava com Deus, buscava Deus. Além das duas vezes por semana, se não me engano, 2 vezes por semana que ele jejuava, ele também tinha prática de oração, todos os dias, 2 horas. A gente já comentou sobre isso também semana passada. Estou citando aqui esse exemplo do missionário Soares para a gente ter como referência, porque de fato essas boas referências, elas nos estimulam. Essas boas referências nos mostram assim, olha, qual é o resultado de uma pessoa que ao longo da sua adolescência e juventude procurou praticar oração, jejum e outras disciplinas espirituais. Hoje, um grande homem de Deus. E tem toda uma história por trás de grandes bênçãos que Deus já usou para manifestar na terra e na vida das pessoas. Então vocês vejam qual é a consequência de nós praticarmos essa disciplina espiritual. Está aí um exemplo do nosso dia a dia, um exemplo contemporâneo que a gente chama, né? E isso de fato ajuda muito a gente conseguir visualizar isso na prática. O que pode fazer, o que na minha vida pode mudar se eu praticar o jejum. Pode mudar muita coisa. Mas como eu estava resgatando aqui o ponto, ele coloca uma discussão, que é mais uma discussão, atualmente mais uma discussão teológica, a respeito se eu devo jejuar com regularidade, toda semana. Quantas vezes por semana? 2 está certo, 3 está errado. Não tem uma regra definida. Biblicamente, não há uma ordem expressa para o jejum, e ele coloca dessa forma. A Bíblia não manda que você deve jejuar. Porém, Jesus já considera que a gente, como discípulo, vai jejuar. Ele coloca essa frase de Jesus no capítulo... ele levanta essa bola aqui. Ixi, vou ter que achar agora aqui. Eu rabisquei, mas eu não estou achando meu rabisco. Ele levanta essa bola quando Jesus coloca para os discípulos assim. Achei. Mateus 6,16. Quando jejuarem, e ele coloca, quer dizer, o próprio Jesus, ele considerou que os discípulos jejuariam. Então ele mostrou que de fato o jejum ele é importante. E ele fala também e ele levanta também uma bola, foi quando os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e questionaram: Senhor, nós jejuamos, por que os seus discípulos não jejuam? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, sabiam que Jesus era enviado de Deus. Eles eram discípulos de João Batista. João Batista os mandou lá. Porém, olha só que interessante a resposta de Jesus. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão.
Mateus 9:15. Então, o ponto do jejum, qual é o ponto crítico? Porque, olha, se o jejum não é um mandamento de eu praticá-lo de forma regular, não está expresso na Bíblia que eu devo jejuar 2 a 3 vezes por semana. Isso não está expresso na Bíblia. Porém, é um julgamento nosso de quando nós devemos jejuar. Paulo, em que momento eu preciso jejuar? Quando você sentir que você está afastado de Deus. Nesse momento você precisa jejuar. E esse é o ponto que ele coloca aqui. Enquanto você está próximo de Deus, vivendo uma vida com Deus forte, uma vida com Deus plena, talvez nesse momento você não precise jejuar. Você está vencendo o pecado, você está conseguindo vencer sua carne, talvez nesse momento você não precise jejuar. No entanto, olha o que ele coloca. Se você sentir que o noivo te foi tirado, quer dizer, o noivo que é Cristo, você está sentindo que você está distante de Jesus. Jesus se distanciou de você, não porque ele foi para longe, mas porque você que foi para longe dele. Nesse momento é importante que você jejue. Nesse momento é importante que eu jejue. Aí fará a diferença. Deixa eu passar a bola aqui. Fala, Flávio. Isso me faz lembrar das outras passagens de jejum, como Esther, creio que Neemias também, e outras passagens que mostram momentos assim que, quando eles jejuaram, na verdade é um momento que o povo está afastado de Jesus, naquela época estavam dizendo como Deus, né? Mas eu acho interessante esse momento, né? Quando eles se afastam de Deus, eles não, às vezes nem sabem que estão afastados de Deus, só estão seguindo suas vidas. Mas uma pessoa é levantada para fazer esse regresso, a voltar às origens, voltar ao primeiro amor, voltar a buscar conhecer a Deus novamente, ser avivado. E quando o povo entra em jejum, eles são avivados novamente, e aí Deus começa a agir na vida deles, como consequência da busca que eles tiveram para com Deus. Não que eles tivessem que buscar isso para um interesse próprio, mas por estarem afastados de Deus, eles já perderam a visão das maravilhas que Deus tinha feito para aquele povo e começaram a entrar em desgraça. Depois que fizeram o jejum, Deus foi começando a botar as coisas em ordem novamente, e o povo saiu de situações terríveis e foi vencedor. Essas passagens são bem edificantes, e todos os momentos que mostram o jejum com o povo em si, mostra esses momentos que o povo estava em decadência e buscou em Deus o jejum, se consagrou a Deus, e Deus deu a vitória a eles naquele momento. Sempre em momentos de luta. Sempre em momentos de luta. Ou momentos difíceis. Em momentos de decisões importantes. E ele levanta vários propósitos que o jejum pode ter. Ele coloca isso... Cadê aqui? Ele levanta um exemplo de Crônicas em que... Dessa vez eu não rabisquei tanto. Rabisquei um pouquinho, mas não rabisquei tanto. Ó, ele fala quando Judá foi invadida, o rei Josafá, proclamou um jejum por toda a nação. Ali foi um momento de um jejum coletivo. O momento do jejum coletivo, outro, que ele cita aqui, é sobre Joel 2,15, quando existia um momento de emergência nacional, alguma situação complicada nacionalmente. Aí se convocava o jejum. Por exemplo, estamos vivendo eleições. Talvez fosse até um bom tempo para que nós praticássemos em conjunto o jejum. Porque nós estamos vendo assim que no nosso país, olhando até para os países vizinhos, que rumo eles tomaram de acordo com as decisões das escolhas dos seus representantes. Muitos desses países estão falindo economicamente, muitos desses países estão falindo moralmente. Um exemplo bom da Colômbia foi, eu falo da Colômbia assim com propriedade, minha avó e minha mãe são colombianas. Então, um exemplo interessante assim da Colômbia, mas triste ao mesmo tempo, é que lá eles legalizaram o aborto até 6 meses de gestação. Com 6 meses você já está com tudo formado. A partir de 6 meses você só cresce. Está tudo formado, você só cresce. Existem algumas maturações que podem ocorrer nesse período, mas basicamente seu corpo inteiro está formado. É um grande período de crescimento. E existem poucas coisas ali que são maturadas no período
no período fetal do terceiro trimestre da gestação. E até esse momento eles acham que está tudo bem abortar. O que é aborto? Até uma palavra eufêmica, né? É um assassinato no ventre. E a gente vai... Talvez a gente tenha a oportunidade até de estudar um pouco mais esse tema depois, mas é um tema assim tão sensível. E moralmente, a Colômbia está descendo ladeira. Espiritualmente, está descendo ladeira. Estão até cogitando de soltar os presos na nação. Soltar os bandidos. Até isso está sendo cogitado por uma decisão que o povo tomou. 40% da população da Colômbia não foi votar. E aí o outro lado se levantou e colocou quem eles queriam no poder. E está fazendo uma devassa moral, estrutural na Colômbia, que logo, logo vai descer a ladeira também, como a Argentina desceu, como o Peru está descendo, como o Chile está descendo. E a tendência é que, se o país, o Brasil, tomar uma decisão por um rumo errado, a gente pode também entrar e descer a ladeira. Isso impacta a vida de todo mundo. Ou não é uma emergência nacional? É uma grande oportunidade para nós nos levantarmos e praticarmos o jejum. Até o jejum coletivo, orando pela nossa nação. No período de a gente pedir, Senhor, olha por essa nação. Não deixa que nosso país vá pelos rumos dos nossos vizinhos. A Igreja da Graça lá na Argentina, desculpa o parênteses que eu abri aqui, mas a Igreja da Graça na Argentina, o pastor Anselmo estava falando com meu pai, estava comentando com os pastores também, como que eles estão sofrendo lá. 40% da população está vivendo abaixo da linha da miséria. Abaixo da linha da miséria. 1 ano e meio do governo deles lá, que vocês já sabem qual lado do espectro político que está. Mas 1 ano e meio conseguiram botar 40% da população na miséria. Então isso é muito triste. O caminho para onde as coisas estão seguindo. E a gente precisa orar pelo nosso país. Quando a gente fala assim de uma emergência nacional, aí saindo um pouquinho da política atual, mas considerando isso também, existem momentos em que nós precisamos nos sensibilizar, nosso coração precisa se sensibilizar para orarmos por momentos sérios, momentos decisivos, e esse está se encaminhando também aqui do nosso país para esse momento decisivo, na nossa vida como nação, e agora também na nossa vida pessoal. Também existem momentos de grandes decisões na nossa vida pessoal, que nós precisamos ter os ouvidos um pouco mais atentos para Deus. E aí, é uma grande oportunidade também de nós orarmos. Então, o jejum é uma grande ferramenta espiritual que eu e você precisamos aprender a utilizar. Nos momentos de calamidade, nos momentos de emergência, nos momentos de decisão difícil da nossa vida, nós precisamos aprender a utilizar o jejum. Ou nos momentos como o próprio Senhor Jesus falou, e aqui a principal orientação é a de Cristo. Se o noivo lhe for tirado, jejue. Aí você vai jejuar. Enquanto o noivo estava com os discípulos, não tinha necessidade dos discípulos jejuarem. Agora, se você está sentindo que o noivo foi tirado de você, metaforicamente falando, uma figura de linguagem, se você sente que Jesus está sendo tirado de você, que você está distante de Cristo, é a hora de jejuar, para você voltar para o Senhor. Deixa eu passar a bola para... Você está com para que estereótipo? Deixa eu... a Maria. Fala, Maria. Tá com nome diferente aí da conta? Eu acho que congelou a tela da Maria. Já congelou a tela da Maria? Enquanto ela retoma... Tá com dificuldade de conexão, Maria, né? Enquanto ela retoma a conexão, deixa eu passar para a Rayane. Fala, Rayane. Então, nesse sentido do que o jejum ele proporciona para nós, é muito importante a gente relembrar esses pontos, porque quando a gente está em jejum, né, a gente está matando a nossa carne, né, a vontade da nossa carne, e a gente está fortalecendo o nosso espírito, porque a gente está deixando de fazer a vontade da carne. E isso fortalece o espírito. Isso nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque a gente tem uma luta todos os dias, na nossa carne contra o nosso espírito, né? Até Paulo falava bastante sobre isso, o apóstolo Paulo, e quando a gente faz o jejum, fica bem claro esse processo de fortalecer o espírito e mortificar, né, a carne. E por isso que ele é tão importante, porque ele nos deixa sensíveis à voz de Deus. Ele fortalece o nosso espírito. E é algo que, como o próprio autor falou, pode fazer grandes coisas, sabe? Maravilhas no mundo espiritual por esse motivo. E por isso que, por exemplo,
como ele até citou, né, se não me engano, o exemplo de Esther, que orou e jejuou, e aquilo, sabe, que ela fez, teve um efeito muito grande, mudou a história realmente daquela nação. E é o que nós podemos fazer também. A gente, como você mesmo falou, é uma arma espiritual muito poderosa e que a gente pode usar nos momentos mais difíceis para mudar de fato a realidade de um país, né, de uma situação. Então, eu achei muito interessante as explicações que o autor ele traz de qual a maneira certa, né, de fazer o jejum, porque tem pessoas que não têm muita instrução, porque hoje em dia, como não é algo muito mais praticado, né, por muitas pessoas, por muitos cristãos, então muita gente não sabe a forma certa. E até me deu uma vontade de fazer um jejum assim bem grande, sabe? Tipo de uns 3 dias. Mas é claro que isso demanda um preparo, né? Um preparo físico, um preparo espiritual. É algo que tem que realmente ser um propósito. Mas eu não sei vocês, mas me deu uma vontade muito grande de fazer, tipo, um jejum de 3 dias. Até falando sobre jejum, num contexto em que você vai trabalhar. Eu tenho, foi semana passada, eu estava em casa, e aí a gente contratou uma pessoa para na faxina de casa, e ela é cristã da nossa igreja, uma irmã da nossa igreja, e ela chegou e eu perguntei, olha, você já tomou um café? Não, não vou tomar café não. Tá bom. Eu já percebi, eu falei, não vai tomar café, né? Falei, daqui a pouco é a hora do almoço. Falei, olha, tô pensando aqui em fazer alguma coisa para o almoço. Você quer comer o quê? Tem isso, tem isso. Ah, não, hoje eu não vou comer não. Tá no propósito? Tá no propósito. Falei, então, amém. E olha só que interessante, ela faxinou a casa, faxinou o banheiro, varreu a casa toda, tava na agitação o dia inteiro, só bebeu água. No final do dia, tava até um pouquinho cansada. Mas eu não sei por que razão, mas ela se manteve fiel naquele propósito de jejum e fez todo o trabalho muito bem. E eu tava pensando assim, eu falei, poxa, será que dá para eu ir para um plantão? Que eu sou médico, né? Então, pô, imagina, tô no meio do plantão sem comer nada, dá para fazer isso? Será que eu vou prejudicar o meu rendimento no plantão? Talvez possa fazer meio plantão de jejum. Na verdade, eu já fiquei alguns plantões já, quase o plantão todo sem comer nada, porque tinha muita coisa para fazer. E se você, talvez a nossa preocupação às vezes seja essa. A gente acha que não vai render no trabalho, às vezes a gente acha que não vai render no estudo, se a gente não comer. Claro que no momento do jejum não é só ficar sem comer. É importante durante o jejum, se for só ficar sem comer, a gente só está fazendo uma greve de fome, né? Como a gente colocou. Isso não é jejum. Jejum é o momento de você separa uma parte do seu tempo para conseguir meditar, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, louvar, entrar em intimidade com o Senhor, abrir o seu coração, praticar alguma disciplina espiritual. Então, o jejum é um momento disso, né? E até, eu não sei se aqui nesse capítulo, acho que não sei se ele chegou a comentar sobre aquela prática que o Senhor comentou, Jesus comentou, sobre o jejum, que ele fala, qual é o jejum que eu quero, né? Na verdade, não foi o Senhor que falou, não, foi um dos profetas, um dos grandes profetas, em que ele fala que o jejum que Deus quer é que a gente ajude as viúvas, a gente não deixe os órfãos sós, né, passando necessidade, a gente ajude o nosso próximo e outras coisas mais que ele coloca durante o jejum. Então não basta apenas não comer, é preciso você praticar disciplinas espirituais, assim como o jejum, outras disciplinas espirituais. Deixa eu passar a bola, não sei se a Maria ainda está com a gente. Maria está com uma dificuldade de conexão. Ô Maria, você está conseguindo nos ouvir? Está conseguindo falar? Tô, tô conseguindo ouvir, só tô meio duplicado. Eu achei que era a outra conta que estava cheia, entrei com essa conta aqui, mas acho que também a internet, que é que está ventando Acho que a conexão dela travou um pouquinho. Tenta falar sem o vídeo, vamos ver se funciona. Eu acho que ela tá com a conexão ruim mesmo.
Ela falou que tá ventando bastante lá, né? Nossa amiga da Bahia. Dona Maria é da Bahia. Vamos ver se ela consegue voltar aí. Se ela conseguir voltar, eu vou passar a bola para ela de novo. Mas vamos voltar então, a gente continua com a nossa conversa. Opa, voltou, Maria? Voltei. Brasileiro não desiste nunca. Você tá entrando e saindo Baiano, algumas vezes aqui então, da chamada. aqui tá ventando muito. E aí a internet tem horas que fica instável também. Mas o negócio que até deixei ele aqui perto, quando a gente foi dito sobre a questão de jejum coletivo, eu lembrei desse livretinho aqui. Eu não sei se vocês conhecem esse daqui, ó. Vai ficar virado porque eu estou usando a câmera frontal. O nome é O Jejum, de Derek Prince. É bem pequenininho. E eu lembrei do livreto, porque fala bastante da questão do jejum coletivo, e também lembrei que no início ele fala que durante o período de quase 100 anos, ele não encontrou livros que falassem a respeito do jejum. E aí eu lembrei desse daqui que estava aqui, e muito interessante que foi como deu certas coisas, né? Quando a pandemia estava para começar, quer dizer, estava começando, né? No finalzinho de março de 2020, a gente estava fazendo um propósito aqui do chamado Jejum de Daniel e tal, e aí a gente começou a ler esse livro. E aí depois a gente estava comentando sobre como o propósito que a gente fez realmente, assim, preparou a gente espiritualmente para o período que a gente estava para enfrentar, porque acho que uma semana mais ou menos depois que encerrou o jejum, a igreja fechou. Aí tipo, ficou um tempo com a igreja fechada e, gente, para quem eu brinco dizendo que sou rato de igreja, né? Aí, para quem está na igreja quase a semana toda, a gente foi para tirar as coisas que estavam dentro da geladeira, porque a gente não sabia quando é que a gente ia voltar. Então a gente pegou o que estava lá para não apodrecer. Aí penso que deu a tristeza em trancar aquele portão. Minha gente, sem saber que dia eu volto, porque assim, eu não tenho ciúme de nada, não, mas eu tenho ciúme do portão. Eu gosto de sair da igreja trancando o portão. Quando eu estava na faculdade perto, eu olhava a hora e falava, dá para ir para trancar o portão. E aí, eu gosto de sempre trancar o portão. E quando eu tranquei aquele portão, que eu falei, meu Deus, quando é que eu volto? Aí eu lembrei muito disso, sobre essa questão que ele fala do jejum e como é mais sobre o que Deus opera dentro de nós. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo para fazer um propósito, realmente Deus sustenta. E olha que bem nesse período mesmo, eu estava passando por um problema de saúde. Aí minha mãe falou, você vai fazer mesmo esse jejum, você vai cortar mesmo de coisa. Eu falei, Deus tocou no meu coração para fazer, eu vou fazer, ué. E ao contrário do que eu imaginava, eu achei que eu ia ficar fraca, debilitada, foi muito pelo contrário. Realmente, assim, eu me senti mais forte, não só espiritualmente, mas como fisicamente também. Foi bênção demais. É bem interessante como Deus nos prepara. A gente até comentou, né, sobre uma emergência, uma situação de emergência. A pandemia foi uma, né? Então, em vez de ficar em casa com medo, assistindo Rede Globo, qualquer outra baboseira dessa daí, faça um jejum, vai buscar a Deus. Com certeza vai ser muito melhor. Você vai alimentar a tua alma. Deixa eu passar para Raíza. Oi, Paulo. A gente, várias pessoas, ao falarem aqui, né, fala sobre o medo, né, de sentir fome, de se sentir debilitado e tudo mais. E é uma das questões que passa na nossa cabeça, passa na minha, e às vezes até uma certa resistência, porque, por exemplo, eu trabalho sentado. Então, tipo assim, o meu trabalho, embora exija muito mais mentalmente do que fisicamente de mim. Porém, então, a gente cria vários obstáculos, né, para não fazer o jejum. E uma das coisas que eu anotei aqui, né, das reflexões, enquanto eu lia o livro, é que jejum não é sofrimento, jejum é banquete. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, sabe? Você está provando o alimento espiritual, o alimento mais importante. Jesus, ele fala, eu não vim dar para vocês o pão que perece, sabe? Eu vim dar o pão da vida, sabe? O pão que alimenta, porque o nosso corpo,
embora eu acredite, né, numa teologia do corpo, nosso corpo é precioso, ele não é desprezível, é templo do Espírito Santo. Quando Jesus voltar, esse corpo aqui vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou com seu corpo vívido, né, tanto é que ele mostra as cicatrizes, não é um desprezo do corpo, da matéria, mas é de dar a devida atenção àquilo que é necessário. Então, Cristo, ele fala, não me busca apenas pelo pão que perece, mas pelo pão vivo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Quando a gente está ali na Santa Ceia, né, para a gente tem esse senso mais místico, né, da nossa doutrina, que a gente está provando do próprio corpo de Cristo. Então, é muito isso, sabe, de você se deliciar com a presença de Deus, com aquilo que está sendo exposto ali para você de forma espiritual. Então, jejum não é sofrimento, jejum não é passar fome, mas é você aproveitar do alimento espiritual, da boa parte, da qual ninguém pode tirar. Então, que a gente tenha isso em mente, né? E vira essa chavinha, né? Muda essa mentalidade, entendendo que você vai estar ali participando de um banquete. E às vezes a sua mente, né? Ele fala isso no próximo capítulo, né? Sobre o estudo, ele fala sobre a questão de renovação de mente. E aí a sua mente está tão focada na comida, no alimento, né? Como ele fala, hoje em dia é difícil a gente, na era do fast food, onde a comida é abundante a todo tempo, a todo instante, onde a glutonaria é um pecado aceitável no nosso meio, principalmente no meio cristão, de fato, você fazer um jejum se torna praticamente inviável hoje, né? Tendo essa mentalidade. E às vezes se torna um sacrifício muito grande para muitas pessoas. Então, quando a gente pede o Espírito Santo para renovar o nosso entendimento, e a gente entende que o nosso prazer maior está em desfrutar da presença de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, né? Enquanto você está ali no jejum, não pensa, ai, que tempo, que horas que meu jejum vai acabar para eu poder comer. Não. Vai se deliciando da palavra de Deus, vai trazendo à memória a palavra de Deus, vai meditando, muda o foco, sabe? Tira o foco do problema, tira o foco da fome. Ele até fala que eu achei isso interessante demais. Ele fala que o nosso estômago é como uma criança mimada e que a gente não pode ser escravo do nosso estômago. Ele roncou, opa, ele pediu alimento, vou lá servir o meu senhor, que é o estômago, que ele está pedindo comida agora, ele mandou, tá mandado, então vou lá obedecer. Cara, a gente não pode ser escravo do nosso estômago. E isso é uma realidade. Tanto é que hoje a gente vai pegar aí, né, já partindo até para a parte de saúde, o número de obesos da nossa sociedade é enorme, enorme. Porque hoje em dia a gente tem sido escravo dos nossos desejos, e não apenas dos nossos desejos sexuais, enfim, mas também dos nossos desejos alimentares, né, do nosso estômago. Então ele fala que eu achei que ele deixa de uma forma bem clara, que o nosso estômago não é nosso senhor, portanto nós não devemos ser escravos dele. Essa epidemia de obesidade chegou dentro da igreja com força. Com certeza. Tá cheio de gordinho dentro da igreja. E não falo como... Eu diria que ficou preso. Oi? Não entendi. Fazendo um péssimo trocadilho, eu diria que chegou com peso. Chegou, chegou com peso. É verdade, chegou com peso. Até desconcentrei o que eu tava falando. Mas chegou mesmo, chegou com peso. E tem que sair também com peso. Não pode sair e deixar o peso aqui, não. Tem que sair com peso. Quem que pediu para falar primeiro? Acho que foi o Flávio. Deixa eu passar para o Flávio ali. Então, uma coisa que esse viés do assunto levou, que eu acho interessante, é quando as pessoas fazem aquela brincadeira, né? Crente come, e aí leva, tipo, a imaginar, não só imaginar a atitudes de vários cristãos, que, eu não bebo, eu não fumo, vou comer, não é? E isso tem causado dentro das igrejas muitos casos de obesidade, de cristãos achando que, tipo, isso também, isso não faria mal, o fato de comer demais. Então, o assunto do jejum também trata disso, né? A gente ter equilíbrio. E crente, não é que crente come bastante, não. Crente que é crente mesmo, e tem o Espírito Santo batendo na consciência, sei lá, eu creio que de alguma forma busca esse equilíbrio, entende?
Por mais que tenha as tentações e a pessoa tenha uma tendência a comer bastante e tal, a busca do equilíbrio, pelo menos essa consciência de que há essa necessidade, é um ato que é cristão e vem do Espírito Santo para o nosso coração, buscar realmente ter paz com o estômago, em vez de deixar ele reinar em nossa vida, mas deixar Deus reinar e o jejum ser uma ferramenta poderosa para isso. Que Deus reine, venha o reino de Deus e não o reino do estômago. Deixa eu passar. Maria, fala você, Maria. E isso tem até a ver com o que eu estava falando antes, que é sobre a questão de que do estômago não reinar. Lembra no livro, né? A gente é sustentado por toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente vê esse versículo lá em Deuteronômio, Deus está falando sobre comida mesmo com o povo. Ele fala que deixou o povo, vou dizer assim, com as minhas palavras, né? Eu deixei vocês passarem fome para vocês lembrarem que vocês são sustentados, não é pelo pão que perece, mas é por toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso, não só a disciplina espiritual do jejum, mas todas as outras que a gente via, que a gente vai ver ainda, reflete muito sobre a questão de prioridade. Sobre a gente colocar a prioridade mesmo. Tanto a oração quanto a meditação, é tudo uma questão de prioridade. Assim como o jejum também é uma questão de prioridade. É onde a gente vai colocar a nossa prioridade. Se a gente vai colocar a nossa prioridade no momento de comunhão, de intimidade com Deus, ou se a gente vai colocar a nossa prioridade no nosso estômago. E a gente tem que aprender a lidar com essa tentação também. Que eu mesmo, no período que eu precisei instalar o iFood no meu celular. Porque não estava tudo certo. Eu ia iFood, cartão de crédito, sabe? As contas não estavam batendo. E ela falou, não, pelo amor de Deus, algo de certo está errado. Eu tenho que parar com isso. Foi tentação, foi tentação. E depois desse período, a gente passou por um outro período de jejum. E acreditem se quiser, o iFood me mandou uma mensagem no WhatsApp, me oferecendo um cupom de R$25. Nunca eles me ofereceram. Mas foi eu estar no jejum, proposto de jejum, onde a gente tirou vários alimentos. O iFood me mandou mensagem. Eu olhei para aquele celular e falei, Satanás, é você. Eu sei, é você. Não vou te responder. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso e dizer, não, estômago, não é você que manda. Jesus é a verdade. Quer dizer que até o aplicativo de encomenda de comida, né? Nunca te mandou cupom, mas quando você começou a jejuar, ele mandou. Era enviado do Satanás, né? Usando esse aplicativo aí. Porque, na realidade, quando a gente estabelece um propósito com Deus, chegamos ali ao limiar da tentação também. Jesus não foi tentado com comida no momento em que ele estava ceando com os discípulos. Ele foi tentado com comida no deserto. Foi o momento que Satanás veio trazer a tentação. Então, quando a gente se dispõe a abrir mão de alguma coisa, e a gente pode até depois começar a entrar um pouquinho nesse assunto, talvez agora não ainda, daqui a pouquinho, não precisa ser comida. Algo que de fato seja o nosso desejo mais visceral, aquele desejo mais intenso. Por exemplo, uma compulsão por rede social. Você pode, como a gente comentou aqui, acho que um pouquinho mais cedo, pode jejuar da rede social. Fazer um jejum com rede social. Vou ficar aqui uma semana sem olhar o Instagram. Vou ficar uma semana sem mexer no Facebook. E eu vou dedicar aquele tempo que eu dedicava ao Instagram e ao Facebook, eu vou dedicar a meditar nas Escrituras, a orar. E aquilo ali vai mudar a sua vida. No momento era comida, e aí apareceu o iFood, né, Maria? Mas pode ser outra necessidade. Pode ser algum alimento específico que aquilo ali está te dominando. E a gente já aprendeu, acho que até o livro ele fala sobre isso, que nós não podemos nos deixar ser dominados por nada. E ele cita um texto do apóstolo Paulo,
Tem que procurar aqui para ver onde que ele falou isso. Mas foi em Crônica, se não me engano. Que nós não podemos ser dominados por nada, mas 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Foi o apóstolo Paulo que falou. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, versículo 12. Se alguma coisa está te dominando, jejue também sobre aquilo. Pode jejuar sobre aquilo. É uma ferramenta espiritual que você pode lançar mão. Deixa eu passar a bola para a Raíza. Paulo, uma das outras coisas também que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante, porque ele fala que o jejum revela alguma falta. E essa falta, na minha concepção, né, pelo que eu entendi, não é uma falta de uma coisa ruim, mas de uma falta de um fruto do Espírito. E revela também o exagero, né, o excesso de coisas carnais na nossa vida. Então, eu achei isso bem interessante, porque a gente já comentou sobre isso, né? Quando a gente faz jejum, a gente tem a tendência de ficar irritado. Então, isso se refere-se a uma falta, talvez, de domínio próprio, enfim, de um fruto do Espírito na nossa vida. Então, o jejum nos orienta também a isso, sabe? O que está faltando na minha vida? Vamos evidenciar, vamos olhar de uma forma espiritual, é uma ferramenta espiritual de análise também de como a gente está diante do Senhor. Eu achei isso bem interessante. Outra coisa que eu anotei aqui também é que ele fala assim, né, nessa questão do propósito de jejum, ele fala assim: fazer uso das coisas sagradas para benefício próprio é sinal de falsa religião. Então, é o que ele está querendo dizer aqui, né? Que muitas pessoas, né, a gente tem essa forte tentação de utilizarmos algo como jejum para conseguir que Deus faça aquilo que desejamos. Às vezes, a ênfase nas bênçãos e nos benefícios do jejum é tanta que ficamos tentados a acreditar que basta um jejum ligeiro para termos o mundo e o próprio Deus comendo na nossa mão. Eu achei isso daqui forte demais, porque é uma linha muito tênue, sabe? E, de fato, os recursos que Deus nos dá, como o jejum, como a oração, ele produz bênçãos, ele produz benefícios na nossa vida. Então, às vezes, numa situação às vezes difícil o que a gente está passando, ou que a nossa carne está prevalecendo, a gente vai ser tentado a fazer um jejum ligeiro para tentar, né, negociar com Deus, né, botar Deus na berlinda, e aí que ele fala, né, para ter Deus comendo na nossa mão. Aí é uma falsa religião, né, que ele fala, né, porque aí você está falando assim, ó, Deus, eu estou fazendo, sabe, meio que para tacar na cara de Deus, como se Deus tivesse a obrigação, assim, eu estou me santificando, como se Deus... E aí você não está querendo que a vontade de Deus prevaleça, mas a sua vontade. Então é uma forma aí de querer negociar com Deus. Eu achei isso muito interessante. E aqui ele traz o texto lá de Zacarias, que ele fala assim, ó, Deus questionou o povo nos dias de Zacarias. Esse texto é forte demais. Quando vocês jejuaram, foi de fato para mim que jejuaram? Aí ele fala, se o jejum que fazemos não é para Deus, fracassamos. Isso é forte demais. Porque para mim, assim, restringe, né, e limita, de fato, ao que é o jejum, cara. O jejum tem que ser sempre para Deus, com foco em Deus, de glorificar a Deus. Não como uma forma de buscarmos um benefício próprio, onde a nossa vontade, ela, como a gente encontra, né, no jejum, o meio de achar que Deus vai cumprir a nossa vontade, cumprir o nosso querer, quando que é totalmente o contrário. O foco do nosso jejum precisa ser Deus, né? E dentro disso que a Raíza está falando, relembrar uma coisa que a gente falou logo no início. A Raíza levantou também essa bola no início. O jejum, o foco do nosso jejum tem que ser Deus. Às vezes nós enxergamos que há uma necessidade porque estamos errando demais, porque as nossas orações às vezes não estão sendo atendidas e a gente, poxa, eu estou distante de Deus. Então eu vou jejuar. Você sente que você vai orar e você não se envolve com Deus, você se sente uma pessoa fria na fé, você não lança a mão da oração nos momentos de dificuldade, você está sempre pensando em outra coisa, está desligado de Deus, você vai para a igreja, mas não consegue prestar atenção na palavra, você se sente uma pessoa desligada espiritualmente, aí você sente que é o momento de jejuar. Mas há essa tentação que a Raíza levantou. O livro aqui, o autor, ele pontua isso. Há essa tentação de nós queremos lançar mão de uma ferramenta espiritual
nobre, valorosa, para fazer barganha com Deus. Mas que coisa horrorosa. A gente vai lançar mão. É como você utilizar o amor que alguém tem por você como motivo de barganha para poder se beneficiar. A pessoa gosta de você. Você vai utilizar uma coisa tão valiosa, tão linda que é o amor, uma consideração, para tirar proveito? Isso não é uma coisa... Se você olhar de fato para a situação, você fala, poxa, que coisa nojenta. Isso é uma coisa feia. Isso é uma coisa, poxa, má. E nós não estamos sendo maus com Deus quando fazemos algum tipo de barganha. O fato é que a palavra fala que o jejum, há demônios, há casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então também há necessidade, às vezes, quando nós nos encontramos com alguma necessidade de libertação da nossa vida, ou da vida de pessoas ao nosso redor, algum propósito específico, podemos e devemos lançar mão do jejum. Com qual objetivo? Nós nos aproximarmos de Deus. Deus abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para algo que nós não estamos vendo, nos tornarmos mais sensíveis a Deus. E aí, quebrarmos, de repente limparmos a nossa vida em algum sentido que nós não estamos vendo. Jejuamos, nos aproximamos de Deus, enxergamos os problemas de forma melhor, e aí Deus nos dá a solução, quando nós não estamos alcançando de outra forma. Então o jejum, nós devemos lançar mão do jejum para a libertação. Mas veja, não é para barganharmos com Deus. Isso é muito feio. Se algum momento nós formos tentados a isso, acorda, não vale a pena. Não é uma coisa valorosa, né? Enfim, mas Deus é o centro do nosso jejum. O Senhor é o centro do nosso jejum. Quero jejuar por quê? Porque preciso encontrar Deus. Não apenas porque eu tenho uma necessidade. Não é apenas porque eu preciso da libertação. A libertação, se for o motivo, pode jejuar. Mas lembra, o foco do jejum é o Senhor. E aí, nesse meio do caminho, você fala, Senhor, estou jejuando, tenho um propósito. Libertação do meu familiar, a libertação do meu amigo, minha libertação. Eu me sinto preso em cadeias mesmo. A minha vida está presa, está amarrada. Senhor, eu preciso me aproximar do Senhor para ser liberto disso. Então se aproxime de Deus, jejue. Mas o jejum ele tem esse propósito. O foco é o Senhor, não a sua necessidade. O fato é que quando nós nos aproximamos do Senhor, a palavra não fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. De fato, quando nós nos aproximamos de Deus, as nossas necessidades são supridas. Mas o foco é se aproximar de Deus, não suprir as necessidades. A intenção vale muito. Nessas horas a intenção vale muito. Esses são os propósitos do jejum. Não temos então essa falsa religião, né? De usar as coisas sagradas em benefício próprio. O que mais que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Maria, você está com a mão levantada ou só esqueceu de baixar? Dessa vez eu levantei. Ah, tá. Passa aí. Uma coisa que me chama muita atenção é que, a gente chegou até a citar, que o jejum revela as coisas que nos controlam, né? E isso muitas vezes revela o quanto a gente está sendo egoísta. Sobre o que foi dito na instante, né? Que a gente tem que manter a equação na ordem certa. A gente faz o jejum e se aproxima de Deus. E muitas vezes, quando a gente se aproxima de Deus, coisas que impediam as bênçãos do Senhor de chegar até nós acontecem. Mas não é o contrário. Não é tipo, eu vou fazer o jejum para Deus me dar a bênção. Não, eu vou fazer o jejum, vou estar perto de Deus e como a palavra diz, Ele já nos abençoou com todas as coisas nas regiões celestiais, a gente vai, em muitos momentos, inevitavelmente, ver aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente não pode mexer as coisas. E mostra muitas vezes mesmo que, às vezes, a gente está sendo egoísta, está faltando domínio próprio, está faltando temperança. E algo que me chamou a atenção bastante nesse capítulo é que ele fala sobre a questão do equilíbrio. E aí, várias vezes eu anotei lá que a Bíblia fala que Deus é o espírito de equilíbrio, a depender da tradução, fala moderação. E a gente não pode esquecer disso. Deus é o espírito de equilíbrio.
E a gente tem que ser controlado pela palavra de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo, não por aquilo que vem de nós, do nosso natural. Eu lembro que, assim, gente, eu era apaixonada. Eu fiquei viciada, na verdade, num biscoitinho de goma que tinha, que ele era um biscoitinho de goma feito com leite condensado lá, um negócio maravilhoso. Só que quando eu fui viajar para o interior, para a cidade dos meus pais, a minha maior preocupação foi, meu Deus, será que eu vou achar daquele biscoitinho? E aí, até aí eu estava achando super de boa. Só que daqui a pouco eu comecei a perceber que eu ia para o mercado. E aí eu comprava um biscoito. E assim que eu saía do mercado, eu começava a comer para quando chegar em casa não ter biscoito nenhum. Um dia eu me vi escondida atrás do muro da casa de uma vizinha mais distante para terminar de comer o pacote de biscoito para quando chegar em casa não ter nada que é para não dividir. E aí eu comecei, a Espírito Santo começou a dar assim. Me avisou, falei, é algo que certo não está errado. Aí eu falei, vou fazer um propósito de jejum, não vou comprar mais esse biscoito, não vou comer esse biscoito. E aí eu ia para o mercado, teve uma vez que eu peguei, botei em cima do caixa, quando eu ia passar, eu misericórdia, estava amarrado, botei lá. Aparentemente é um negócio besta, né? Foi um negócio muito difícil. Hoje, de vez em quando, se der vontade, eu compro. Mas eu deixei de ser controlada por aquilo. Eu deixei de ser controlada por aquela vontade desenfreada, aquele vício que eu tinha daquele biscoito. Não só, e aquela vontade descontrolada, por uma Bíblia fala, né, que um abismo chama outro abismo, acho que foi no outro livro que a gente leu que falava disso de uma forma mais positiva. Mas o vício naquele biscoito estava trazendo egoísmo, estava trazendo outros problemas. E isso que ele falou me chamou muita atenção. Sobre a gente refletir durante o momento de jejum, né? Refletir sobre aquilo que nos controla. Porque o jejum realmente vai mostrar isso. Vai algumas coisas você, né? Vou passar assim na nossa frente. Olha só, você precisa cuidar disso daqui. Essa história do biscoito foi muito boa. E de fato a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está nos dominando, né? Deixa eu passar para a Raíza. A Maria falou aí do biscoitinho, eu lembrei do café, porque tem gente que se Deus pediu café, eu acho que ela não dá, não. Sério, tem gente que é viciada em café, mas eu não posso ficar sem tomar meu pretinho de manhã, porque senão eu passo mal, fico com dor de cabeça o dia inteiro e tal. E aí, não só o café, a gente tá brincando aqui, mas Coca-Cola. Pensamos né? junto. Viu? Coca-Cola. É sério, e aí essas coisas passam a nos dominar, né? Então, a gente começa a ser escravo desses desejos, né? Então, é de fato para a gente pensar, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, né? Então, às vezes essas coisas começam a nos dominar e a gente acha que não, mas nos leva ao pecado, e são as raposinhas, né? Que destroem as vinhas. Então, é de fato para a gente pensar e pedir a Deus direção. Somando a essa conversa que a gente está tendo, teve um homem chamado Astério, no século IV, que ele produziu uma afirmação muito interessante. Ele disse que o jejum era a garantia de que o estômago não faria o corpo ferver como uma chaleira, obstruindo assim a alma. Quantas vezes você já não se encontrou dominado tanto pelos seus desejos, vontades, impulsos, que a sua alma estava obstruída? Como assim, Paulo? Você não conseguiu sentir de fato o que Deus queria. Você não conseguiu se importar com a dor do próximo. Os seus desejos, as suas vontades, de repente o seu egoísmo dominou tanto que você nem reparou que o irmão do seu lado estava sofrendo. Ou você não reparou que Deus estava querendo falar algo ao teu coração e você não conseguiu ouvir mais a voz de Deus. Essa obstrução da alma, que a Astério produziu essa frase, me marcou bastante nessa leitura. Porque quando a nossa alma está obstruída, nós não nos importamos, nós não sentimos a dor do próximo, nós estamos envoltos nos nossos problemas, nós estamos envoltos nas nossas necessidades, nas nossas
vontades, os nossos impulsos. E aí nós perdemos a capacidade de olhar para o lado, de observar o nosso próximo e ajudá-lo, se importar. De fato, nos aproximarmos das pessoas ao nosso redor. Ainda mais no mundo atual, né, que a gente cata o telefone e cada um fica no seu mundinho. Que coisa horrorosa. Nós não conseguimos olhar para o nosso familiar, para o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe. Nós não nos importamos mais, porque existem outras coisas mais importantes. Talvez responder a enquete lá na rede social, talvez fofocar da vida do amigo. E olha como nós nos tornamos perversos. Quer dizer, a nossa alma está obstruída. Existe uma perversidade que toma a nossa alma sem nós percebermos. O Flávio falou hoje um pouco mais cedo na reunião que o povo de Deus não sabia quando estava longe do próprio Deus. E às vezes nós passamos por essa situação. Nós não sabemos que estamos longe de Deus. Quando nós vamos perceber, às vezes é tarde. Às vezes já padecemos por essa razão. Então, a vida, inclusive, a disciplina de oração, de meditação, ela nos traz, sempre refresca essa memória. Deus não vai deixar passar em branco. Quando a gente está meditando na palavra, orando, Deus fala no nosso coração. Ele chama a nossa atenção. E nos faz observar, nos faz enxergar, como num espelho. Você vai abrir a Bíblia e o Senhor vai ser um espelho para você. A palavra vai ser um espelho para você. E aí você vai ter a grande oportunidade de se olhar de forma nítida e observar os seus erros. E observar as suas falhas. A partir daí, você vai poder modificar as coisas. E o jejum vai trazer isso. Vai trazer essa grande oportunidade. Raíza, você quer comentar? Paulo, eu só ia falar, né, que eu achei bem interessante que ele dá eu acho esse livro bem interessante porque ele dá algumas questões práticas, né, já, tipo assim, visando que a nossa geração não está habituada a essas práticas, então ele dá uma orientação prática mesmo sobre como iniciar o jejum, enfim. E aqui ele fala do jejum de 40 dias, né, e além dele das orientações, ele também vai mostrando as debilidades e também as progressões que o corpo vai tendo, né, ao longo do jejum de 40 dias. E isso me fez refletir sobre Cristo, né, porque a palavra de Deus fala que Jesus ele era totalmente homem e totalmente Deus. É uma coisa que a gente não explica, que a gente crê pela fé. É uma coisa inexplicável, até porque vem de Deus. Então, se vem de Deus, tem muita coisa que a gente não consegue explicar, porque ele é Deus, enfim. Mas, assim, na qualidade de Cristo como 100% homem, né, na sua humanidade, assim como a nossa, eu fico imaginando quando ele vai explicando ali dos efeitos de jejum, das dificuldades, Cristo totalmente debilitado nessa situação, né, porque são 40 dias de jejum, mas e sendo tentado pelo diabo, imagina a dificuldade dele, né? E aí, quando a gente usa da nossa imaginação que a gente falou, às vezes a gente não consegue dar atenção à vitória de Cristo sobre essa tentação, porque a gente não consegue entender o quão difícil foi para Cristo, né? Então aí quando você começa a entender que, cara, seu corpo está entrando num estado de inanição, como você já explicou o que é. E ali, você ser tentado com comida, sendo no final de 40 dias e 40 noites, é que nem ele fala aqui, né? No final do jejum, você está ali já prestes a relaxar, enfim, você está no limite das questões, né, do seu corpo. Então, o que Jesus passou, né, e o que ele venceu, tem uma frase, eu não sei se é do Lucinho, do pastor Lucinho, mas ele fala essa frase, ele fala assim, Adão foi tentado no paraíso com um banquete, né? E aí ele pegou por causa da comida, de uma comida que ele não podia comer, tendo um banquete. E Jesus, ele venceu no deserto, rejeitando comida e num ambiente totalmente escasso, né? E aí você viu que ele estava em jejum, alimentando o espírito, enfim. Então, são lições que nos levam a entender, assim, se Jesus, na sua qualidade, né, de totalmente ser humano, foi possível, então ele também nos habilita essa possibilidade, né? Que também nos é possível a resistir ao diabo, a vencer com as armas espirituais e assim, e aí a gente também vai compreendendo também. Quando a gente vai fazendo, ao nível de sujeição de Cristo, das dificuldades que ele enfrentou para se manter totalmente fiel a Deus, né? Principalmente na nossa qualidade de ser humano.
Eu sinto vontade de jejuar. Hoje a saída dessa reunião vai ser essa. Fala, cara, vou marcar um jejum. Quanto que dá para marcar? Porque a Rayane falou isso também, né? Tá dando uma vontade de jejuar, né, Rayane? Porque olha a experiência que a gente vai ter, inclusive conseguindo entender o que Jesus passou. Conseguindo entender, ou talvez sentir um pouquinho do que Jesus passou. Porque uma coisa é vamos combinar, uma coisa é você fazer um jejum na sua casa, na sua cama, que talvez seja confortável, né? De férias, deitado, você levanta, vai ali, bebe uma água, volta, aí você vai, medita a hora, beleza. Vai jejuar no deserto. Jejua lá no deserto. Tá quente pra caramba de dia, tá muito frio à noite, e você nem come. Você tá num local seco, às vezes surgem umas serpentes, e você nem comer, você come. Então, de fato, o que você for sentir quando for jejuar, vai ser um pouquinho daquilo que Jesus experimentou. Mas esse pouquinho já vai te dar uma dimensão de quão poderosa é essa ferramenta do jejum. Não um jejum pelo jejum, é um jejum para a gente se aproximar de Deus. O quão poderoso isso é. E a vontade é realmente essa, é de viver isso. E o autor ele até convida que a gente faça jejum de forma progressiva, começando com algumas horas, depois fazendo 24 horas, tirando uma refeição, 2 ou 3, e avançando nisso. E não é só parar de comer, como a gente comentou. É ter momentos de oração, de meditação, tirar um pouco aquilo que te distrai, como eu citei, rede social. Eu vou deixar de comer, mas vai se enfurnar em algum outro tipo de vício na rede social, você só está trocando um vício pelo outro. Eu não vou beber Coca-Cola. Coca-Cola é o meu problema, mas vai sentar no chocolate. Está trocando um vício pelo outro? Ou então, como eu citei, da própria rede social, né? Qual é o vício que você vai trocar um vício pelo outro? Troca o vício por uma virtude. Troca o vício por um momento de comunhão com Deus. Há exemplo disso, né? Ou momento de leitura da palavra, ou de algum livro que te edifique, como o livro que a gente está lendo aqui, conversando. O que mais chamou a atenção de vocês? Agora avançando já para a gente finalizar, nessa parte, a prática do jejum. A Raíza começou a comentar, a gente está falando um pouquinho mais aqui. Algo mais chamou a atenção de vocês nessa parte? O que mais aí que vocês podem destacar? Falar. Não é diretamente do que ele fala, mas um pouco do que ele fala. Me lembra, eu não sei se vocês acompanharam uma conferência do Dizascope, acredito que vocês conhecem o Dizascope. Eles fazem uma conferência chamada Lidere como Jesus. Lidere como Jesus. E, por Jesus-cidência, eu estava... Antes de assistir essa conferência, eu estava conversando com Deus e tal, de fazer um propósito de jejum. E aí eu estava arrumando igreja antes do culto dos jovens, por Jesus-cidência, cliquei nessa conferência, e o pastor Luciano Subirá estava falando sobre isso. Depois, se encontrar, eu vou mandar para vocês. Que ele, no livro, fala sobre a questão de você preparar o corpo para o jejum, né? E o que o pastor Luciano Subirá falou completa com o que Richard Foster fala aqui no livro, sobre essa questão de que a gente tem que ter a preocupação, obviamente, espiritual, porque o jejum é espiritual, porque ficar sem comer, aí é outra coisa. Mas o jejum é um propósito espiritual, mas a gente também tem que ter essa questão do preparo do corpo, até porque, como a gente viu antes, Deus nos deu espírito de equilíbrio. Não é só porque outra pessoa fez também que a gente vai fazer também. Existem todas essas questões. Inclusive também sobre o que a gente falou. Às vezes a pessoa, durante um momento de jejum, recebeu uma bênção, aí outra pessoa fala, vou fazer a mesma coisa, igual fulano, para ver se eu consigo resolver isso. Aí não vai falar, não vai dar certo. Quando a gente faz guiado pelo Espírito Santo é que dá certo. Mas eu vou procurar e vou mandar para vocês também.
Sobre essa questão, o negócio estava esquecendo. Ele fala sobre a questão da pessoa que bebe café e ficar sem café e tal, sente dor de cabeça. Eu detesto café, então eu não tenho problema com café. Mas, como uma boa baiana, eu sou apaixonada por farinha. Gente, meu Deus do céu, essa pessoa gosta de farinha, pois bem. E aí eu estava fazendo um propósito, 21 dias sem comer farinha. E aí eu comecei a perceber que eu estava sentindo mais fome. Até aí eu estava de boa. Quando eu comecei a associar que eu estava sentindo mais fome por não estar comendo farinha, aí sabe que o emocional começou a pesar? No final das contas deu tudo certo. Quando a gente bota o foco para Jesus, quando eu tirei o foco da farinha e voltei o foco para Jesus, deu tudo certo, consegui concluir o propósito. Mas às vezes a gente pensa assim, mas eu não sinto dor de cabeça, vai sentir outras coisas. Aí você começa a perceber o que é que está te controlando. É quando a gente percebe, né? Quando a gente se priva e quando a gente percebe a real necessidade ou os impulsos que surgem a mais. Deixa eu passar para a Rayane. Pode falar, Rayane. Tá ouvindo? Então, achei interessante, né? Já até comentei que nessa última parte ele dá as orientações, né? De como a gente fazer o jejum, que envolve até preparo, né? Como a Maria falou. Tem pessoas que não podem fazer. Então, se a pessoa tiver dúvida, né? É bom procurar primeiro orientação médica, porque é algo assim que a gente quer fortalecer o nosso espírito e Deus não quer também que a gente faça que vão nos prejudicar e às vezes alguém por religiosidade não pode fazer, mas insiste em fazer. Depende muito da fé da pessoa também, às vezes a pessoa vai ter fé para determinar que nada de mal vai acontecer, mas esse preparo é importante. E achei interessante também quando ele fala que é um momento assim de guerra, né? De luta espiritual. Ele até fala que nesse momento é importante a gente usar todas as armas que estão descritas lá em Efésios 6. Porque não é um momento assim que somente a pessoa vai se abster ali da comida, do alimento. Mas é um momento também de luta espiritual. Então, é importante a gente estar ciente disso, porque não adianta nada a pessoa estar ali só de jejum físico, né? E estar ali fazendo coisas que são da carne, por exemplo, estar assistindo programas de TV, determinados tipos de filme, que não edificam. Então, eu achei isso muito interessante e observar o Efésios 6 para realmente ter um momento ali espiritual e de luta espiritual, né? A gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. E vencer essas batalhas passa por nos edificarmos, colocarmos para dentro, né, nos expormos a situações, a contextos que de fato vão nos edificar. Durante o período de jejum, isso se torna ainda mais relevante, ainda mais importante, porque senão vai ser só um momento de passar fome, ou um momento de deixar de fazer alguma coisa. Se o jejum não for de comida, deixar de fazer alguma coisa. E precisamos ter momentos de oração, de jejum, e durante todo o período de jejum, na verdade, de oração e meditação, durante todo o período do jejum, na verdade, é importante que nós estejamos nesse clima. Tem um pedaço aqui que ele comenta, cultive uma receptividade dócil aos sopros divinos. Quer dizer, esteja num clima de ouvir Deus, prestar atenção no que o Senhor fala, ficar mais atento às situações que ocorrem e observar, poxa, Deus está me dando a oportunidade de falar do Senhor para alguém, de evangelizar, de orar para alguém que está doente. Observa, você começa um jejum, você está se edificando na fé e aparece alguém doente. Acorda, filho, Deus está botando essa pessoa na tua frente. É para você orar por ela. Está passando alguém por necessidade, alguém veio e comentou contigo um problema. No momento que você está meditando na palavra, está ali uma oportunidade de você exercer. Não, eu não vou falar, não quero falar com ninguém porque eu estou jejuando. Não quero ouvir de problemas porque eu estou jejuando. Que tipo de jejum é esse? O jejum bíblico, ele se importa com a dor do próximo. E claro, você nunca vai desperdiçar uma oportunidade, ainda mais num período de jejum, você nunca vai desperdiçar uma oportunidade de falar do Senhor, de evangelizar,
de poder ser um canal de bênção para alguém. Então, não perca essas oportunidades. Cultive sempre essa receptividade dócil aos sopros divinos, aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Destaco também essa questão de Efésios 6, assino embaixo aquilo que a Rayane falou, a gente precisa de fato se edificar em Deus. E tem outras dicas práticas também que ele coloca aqui no livro, recomendo que todos leiam. Isso entra aí a síndrome do sepulcro caiado, né? É verdade. Deixa eu passar a bola para a Raíza. Fala, Rai. Paulo, eu sei que a gente está caminhando para o fim, mas só pegando um gancho aqui, principalmente reforçar a questão do jejum coletivo, principalmente em tempos de eleições. E eu não estou falando para a gente jejuar para que determinado político A ou B vença a eleição, de maneira nenhuma. Eu acredito muito na soberania de Deus e na nossa responsabilidade também. Acredito no que está escrito lá em Romanos, que é Deus quem institui e destitui reis e as autoridades. Então, eu acredito que independente de quem ganhar, vai estar debaixo da soberania de Deus, vai ser eleito por Deus antes de ser eleito pelo povo, seja para correção, seja para edificação, enfim. Está debaixo da soberania de Deus. Mas eu acredito também numa soberania que conta com as nossas... tem a responsabilidade humana qual foi dada pelo próprio Deus. Então, que a gente se aprimore, né, se aproprie dessa responsabilidade e faça a nossa parte que foi concedida pelo próprio Deus, de jejuar, de pedir a Deus, que a gente entende que é uma luta espiritual. Daniel, quando ele orou, a palavra de Deus fala lá que tinha uma potestade sobre a Pérsia, né? Um espírito, uma potestade ali que fala sobre uma questão ali territorial, né? Então, através do jejum de Daniel, que é feito na nossa igreja, ali a palavra de Deus fala que Deus enviou ali o anjo, ele lutou, enfim, Deus abençoou através do jejum de Daniel. A gente vê ali Esther e tantos outros, né? Neemias. E a gente deve sim jejuar e orar pelo nosso país. Jesus lamentou por Jerusalém, entende? Então, é uma prática que vem do próprio Cristo como exemplo. E eu não estou falando de político, gente. É muito maior que isso, sabe? Muito maior que uma briga de fla-flu. São coisas espirituais que a gente precisa estar atento e que a gente possa, que nós não possamos negligenciar isso, mas que a gente possa assumir essa responsabilidade que Deus nos deu enquanto filhos, enquanto povo de Deus, para guerrear. A Maria deu um exemplo, né? E a gente acha que não, às vezes a gente quer minimizar, mas a Maria deu um exemplo aí da época da pandemia, o quanto a igreja foi atacada, né? E não apenas com o fechamento durante o auge da pandemia, há muita gente que use o vírus como desculpa, enfim, mas depois com as questões, né, das medidas sanitárias de vacinação, onde eles queriam dizer quem podia entrar na igreja e quem não podia. Ora, Deus vai fazer a excepção do corpo de Cristo, né, de quem foi vacinado e de quem não foi vacinado, vai haver segregação de quem pode cultuar e quem não pode por causa de uma vacina, e aqui não desmerecendo o mérito da vacina, não questionando as questões científicas de maneira nenhuma, mas para a gente poder entender o quanto essas questões políticas, né, essas outras, influenciam dentro das limitações dos âmbitos eclesiásticos, a ponto de dizer quem pode cultuar e quem não pode, quem pode participar do corpo de Cristo, quem não pode. Então, para que a gente venha estar atento a isso, orar a Deus para que Ele nos oriente, que Ele nos dê sabedoria na hora de darmos o nosso voto, de não sermos isentos, de não sermos omissos também, e votarmos com a nossa consciência diante de Deus, que é o mais importante. Assino embaixo isso que a Raíza falou, eu até comentei que na Colômbia eles estão definhando moralmente, a sociedade vai se desestabilizar de forma muito rápida, é uma previsão fácil de se fazer, está acontecendo em toda a América do Sul, América Latina de forma geral, porque 40% da população não foi votar. Então se omitiram. E agora vão pagar as consequências. Eu entendo também, concordo sobre essa questão da soberania de Deus. Se Deus escolhe, Deus levanta e Deus derruba. Agora, também tendo essa questão, e assina embaixo tudo aquilo que a Reza comentou, a gente precisa se posicionar, precisa entender o contexto que a gente está vivendo. Isso para além aqui do clube, para além daquilo que está acontecendo. Quando você olha para a situação que a gente vive hoje no Brasil, e
enxerga como se fosse briga de time, apenas isso, só estamos vivendo uma briga de time. Na verdade, é uma falta de compreensão de tudo que está acontecendo. Não é só uma questão de conflitos entre grupos, né? Entre pessoas que estão querendo chegar ao poder ou permanecer lá. Existem outras questões que são muito maiores a esse respeito. E caso alguém não esteja entendendo, peça a Deus, ore, faça um jejum também, peça, Senhor, me abra os olhos, me abra o entendimento, para que eu consiga entender o que eu preciso entender. E Deus vai te abrir a janela, vai te abrir. Se você não for conseguir entender tudo, eu não entendo tudo, mas o pouco que Deus me abre o entendimento, eu fico feliz, porque foi Deus que me abriu o entendimento. Eu estou olhando para onde Deus quer que eu olhe no momento, porque eu não tenho como olhar tudo ao mesmo tempo. Mas sobre essas questões, vale muito a pena a gente orar, vale muito a pena a gente jejuar sobre esse propósito, para que Deus abra o entendimento das pessoas, para que nós também participemos de forma ativa desse processo e que possamos também ser usados por Deus para abrir esse entendimento. Quem convence as pessoas, quem levanta, quem derruba, é o próprio Senhor. Mas nós fazemos parte, somos colaboradores com Cristo, como nós comentamos outro dia. Então nós podemos e devemos orar e falar com Deus também a esse respeito. Isso é uma responsabilidade enquanto cristãos. A palavra fala que nós devemos orar pelas autoridades. Isso é muito importante, porque assim nós teremos dias de paz. Se o justo governa, o povo se alegra. Se o ímpio, ele governa, o povo sofre. Sobre essas questões a gente pode ir conversando outros dias também. Mas é importante tudo isso aí que a Raíza comentou, assina embaixo, e a importância de nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. E oremos por isso. Pessoal, queria terminar esse capítulo lembrando aqui a citação do John Wesley. E cita aqui, logo no finalzinho do capítulo: o jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais aconteceria por outro caminho. É um meio de graça e da bênção de Deus, que não devemos continuar negligenciando. Tomemos esse cuidado. John Wesley declara: não foi por mera iluminação da razão que o povo de Deus tem sido, em todas as épocas, orientado a usar o jejum como um meio, mas o povo foi instruído pelo próprio Deus por revelações claras e notórias de sua vontade. Bem, quaisquer que fossem os motivos para reavivar os antigos, no desempenho zeloso e constante de suas atribuições, eles ainda têm a mesma força para nos reavivar. Chegou a hora de todos os que ouvem a voz de Cristo obedecer. Então, vamos obedecer. Vamos observar e começar a praticar. A nossa vida vai mudar se a gente começar a praticar essas disciplinas espirituais. A oração, a meditação, o jejum. A nossa vida tem que mudar. Não tem como ser a mesma. Se nós começarmos a praticar essas disciplinas, não tem como ser a mesma. Não tem como você ser a mesma pessoa depois de um mês, orando, meditando, de vez em quando praticando jejum, quando entender que for necessário. Não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como, inclusive, a sua vida ficar na mesmice, espiritualmente, e também isso se repercute na vida material. Lembra que a gente comentou, buscar o Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui é importante que a gente se una a Deus, e a partir de agora a gente passe a praticar essas disciplinas espirituais. Quero fazer uma oração com vocês para a gente poder finalizar, e que Deus possa, assim, tocar o nosso coração e guardar dentro de nós, nos inclinarmos, que Deus possa abrir esse entendimento para aquilo que nós precisamos fazer. Hoje que você sai dessa reunião aqui tendo esse entendimento, eu preciso jejuar. Senhor, preciso me aproximar de Ti. Preciso me conectar com o Senhor, ficar mais perto, quebrar a minha carne, vencer o pecado, vencer as minhas tentações, crescer com Deus. Eu preciso mudar a minha vida. E o jejum vai ser uma ferramenta que Deus já te disponibilizou para a gente poder viver essa mudança de história. Vamos orar? Quero orar com vocês agora, então. Essa é a hora de nós fazermos a nossa parte. Querido Deus e querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Pai, pela graça que o Senhor nos deu, pelo entendimento que o Senhor nos abriu aqui nessa noite. Senhor, para que possamos agora entender de forma diferente. O Senhor nos deu uma grande ferramenta.
Temos aqui agora, Senhor, o jejum à nossa disposição. Pai, uma grande ferramenta para nos conectarmos contigo, para entendermos e quebrarmos a nossa carne, vencermos as nossas tentações, levantarmos o nosso espírito, te ouvirmos melhor, ficarmos mais sensíveis a ti. Senhor, precisamos. Pai, nos ajude, que cada um dos ensinamentos que foram falados aqui nessa reunião fiquem profundamente nos nossos corações, sejam arraigados nos nossos corações, e que, Pai, passemos a praticar cada uma dessas disciplinas. Hoje, enfatizamos muito a disciplina do jejum, e quão importante isso é. Senhor, queremos te pedir também, Pai, que o Senhor nos ajude, nos oriente, quando nós fizermos o nosso jejum, também em propósito do contexto que nós estamos vivendo, uma grande decisão a respeito de quais pessoas vão tomar as principais decisões nos representando nesse país. Senhor, precisamos da tua orientação. Senhor, levanta aqueles que serão de fato, Senhor, servos do Senhor, pessoas que de fato vão ser dirigidas por ti, não pessoas que se colocam contra o Senhor, contra os teus princípios, contra os teus valores. Pai, precisamos, Senhor, orar como cristãos, mas também, Senhor, precisamos votar como cristãos. Mas, Pai, muito mais que votar, o Senhor é quem levanta. Então, Pai, nos ajude, nos instrua, abra o nosso entendimento para que possamos agir conforme o Senhor nos orienta. E que, Pai, para além da questão do momento que nós estamos vivendo, essa conjectura atual, Senhor, que nós possamos viver na nossa vida pessoal, todo momento que nós sentirmos que nós estamos nos distanciando do Senhor, para que nós possamos também lançar mão dessa ferramenta. Jejuemos, vençamos a ansiedade, vençamos a depressão, nos aproximamos de Ti, levantemos o nosso espírito através da Tua palavra, da meditação, da oração e do jejum. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, te agradecemos, e que tudo isso fique registrado e guardado nos nossos corações, que possamos praticar também, Senhor, essa disciplina, para que vivamos o melhor do Senhor aqui nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, foi um prazer essa reunião sobre jejum. Falo de coração aberto, saio daqui com vontade de fazer um jejum. Vou marcar o meu jejum. Semana que vem eu conto para vocês como foi a experiência. Quero também ouvir de vocês sobre essa experiência. Aí no meio do jejum, o que a gente vai praticar? Também a meditação, também a oração. Então vamos começar a colocar todas essas disciplinas aqui em prática. Semana que vem, inclusive, falaremos a respeito do estudo da palavra, e vai ser o próximo capítulo aí para a gente avançar nas disciplinas internas, né? E vamos fechar aqui esse ciclo nessa sessão aqui do livro. Então você não pode perder. Semana que vem está imperdível. Vamos concluir, vamos ouvir muitas histórias, com certeza muito boas histórias aí a respeito dessas disciplinas. Aí vocês vão contando para a gente aí aos pouquinhos durante as reuniões também a respeito de como a gente pode caminhar aí, contando testemunho de vocês, que com certeza os testemunhos nos edificam. Pessoal, forte abraço, até semana que vem. Só deixando aqui um lembrete, já definimos o nosso livro, falamos sobre semana passada, o próximo livro será 1984, do George Orwell, um livro muito atual. Falaremos bastante a respeito de temas de liberdade, censura, coisas assim do tipo que nós estamos vivendo, e sempre aqui, como nós costumamos fazer no Clube Leitura e Graça, trazendo à luz da Bíblia todas essas literaturas, mesmo quando não são literaturas cristãs, nós faremos aqui esse contraponto. Então, pessoal, será muito edificante. Não percam, já comecem a convidar, a botar pilha aí nos amigos, tragam para as reuniões, para que eles possam viver também, experimentar o melhor que esse livro aqui tem a nos oferecer, do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Semana que vem, terça-feira, 9 horas da noite. Nos vemos lá. Forte abraço. Tchau, tchau.